Segundo informações divulgadas nos fóruns de Minecraft, Herobrine seria uma espécie de mob, um fantasma que foi adicionado ao jogo como uma homenagem ao falecido irmão de Notch, criador do game. De acordo com relatos de quem já se deparou com o monstro, ele possui a mesma aparência do Steve, personagem original usado pelo irmão de Notch. Contudo, com toda uma diferença, Herobrine tem olhos totalmente brancos, grandes e brilhantes que devem ser vistos facilmente à noite. A lenda existe desde o lançamento de Minecraft Alpha, e muitas histórias giram em torno dela. Dizem que para o Herobrine aparecer é necessário pelo menos 200 horas de jogo em um mesmo mapa no modo sobrevivência no nível difícil sem morrer. Nossa, pelo amor de Deus. Depois desse período, coisas estranhas começam a acontecer. Relatos afirmam que as tochas de suas casas e cavernas são trocadas por tochas de redstone. Os vidros e blocos são quebrados e, o mais aterrorizante, o fantasma passa a fazer breves aparições pelo mapa. Imagine só o usuário no modo single player começar a ver outro jogador estranho andando pelo seu mundo. É isso aí, vixe, eu sairia do jogo na hora. Tá, beleza, bora continuar. O primeiro relato sobre a aparição do fantasma conta que durante a criação de um mapa no modo single player, quando tudo parecia normal, o jogador viu algo se mexendo na densa neblina que se forma quando joga com renderização mínima. No momento ele pensou que era uma vaca, contudo, contando chegar mais perto, o jogador reparou que não era um animal, e sim outro personagem, como se fosse outro player usando o skin padrão do Minecraft. Mas olhos não havia nada parecendo, não tinha uma aparência normal. Apenas tinha um olho branco. Meu Deus do céu, não sabe nem falar. Pensando que seu mapa estivesse no modo multiplayer sem que ele soubesse, o jogador verificou várias vezes se estava no modo single player. Além disso, um detalhe chamou sua atenção. O jogador não tinha um nome sobre sua cabeça, como acontece nos jogadores com um usuário. Aquela situação não durou muito tempo. O outro jogador apenas olhou por alguns segundos e correu para a neblina e desapareceu. Mesmo estando um pouco confuso, o jogador continuou a jogar, mas coisas estranhas continuaram a aparecer. Explora o mapa e encontrou nas montanhas 2 túneis com 2x2, como se alguém tivesse minerado. Aquele lugar pequenas pirâmides, miséria. Pequenas pirâmides de areias perfeitas no meio do mar e árvores da floresta com suas folhas. Os barulhos de blocos sendo colocados continuaram naquele local ali perto daquela. Ó, foi você que fez? Não, Ouviu? vi. Mike, que barulho é esse de blocos sendo colocado, Mike? Não tem Enderman, moço. Bastante. Será que a gente... Mike tá ouvindo barulho de blocos sendo colocado. Ai, eu vou morrer. Mike, tô ouvindo muito barulho de blocos sendo colocado. Galera, não tem bicho botando bloco. Vocês estão vendo aqui, eu tô olhando em volta. Cortadas, situações que não acontecem normalmente quando um mapa é gerado enquanto jogava. Ele constantemente pensava ter visto outro jogador no denso nevoeiro, mas nunca conseguia ter uma visão clara dele. Que terminou de jogar, ele decidiu ir no fórum para ver se alguém tinha passado por alguma experiência parecida, mas parece que ninguém encontrou este outro jogador. Para debater melhor o assunto, ele criou seu próprio tópico com o tema Entretanto, depois de 5 minutos que ele foi deletado, tentou criar outro tópico. Mais uma vez ele foi apagado, ainda mais rápido que o primeiro. Depois disso, ele recebeu uma mensagem de um usuário chamado Herobrine, que dizia apenas uma palavra: pare. Ao tentar olhar o perfil do usuário, a página deu erro. Logo depois, o jogador recebeu um e-mail de um usuário que dizia que os mods podiam ler os fóruns,
que era mais seguro se comunicar por e-mail. Na mensagem que o usuário também dizia havia um pequeno fórum que reunia os jogadores que passaram a mesma experiência. Um mês depois, o usuário voltou a entrar em contato dizendo que, quando procurava pelo nome Herobrine, descobria que era o nome utilizado por um jogador na Suécia, o irmão de Notch. Pessoalmente, o jogador enviou um e-mail ao criador do jogo perguntando se ele realmente tinha um irmão e recebeu a seguinte resposta: eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Desde então surgiram várias outras histórias em torno desta lenda. Alguns diziam que o irmão de Notch havia morrido e afogado-se. Teria se adicionado ao jogo. Como homenagem, embora Mojang negue a existência de Herobrine, sempre que há alguma atualização grande, eles colocam na lista de modificações do jogo que o Herobrine foi removido. Mas nunca ia mesmo, galera. Nossa, sabe quando acontece um bagulho com vocês seu, o meu olho tá lacrimejando, galera. Não sei porquê, mas dificilmente sabermos se esta lenda é verdadeira ou não, mas através de alguns mods e mapas podemos ter a sensação real de modo apreensão que esta história pode oferecer. O mod mais famoso é o The Herobrine Mod. Nele, o jogador pode invocar o temido fantasma através de construções de um totem feito com 2 blocos de ouro na base de bloco específico do mod com o rosto do Herobrine, feito com 8 ossos de areia das almas e uma netherrack no topo. Para evitá-lo, é possível atirar fogo no bloco do topo e esperar que um raio caia no local, indicando que o monstro foi invocado.